Na sociedade humana, podemos encontrar uma diversidade incrível de costumes, tradições, idiomas, crenças, valores, hábitos, porque somos seres essencialmente históricos e culturais. Somos marcados pelo que aconteceu com os nossos antepassados, pelas condições em que nos inscrevemos socialmente e, sobretudo, pelo que fazemos com a nossa trajetória. Paradoxalmente, vimos construindo uma sociedade global cada vez mais uniformizada, o que representa a perda da riqueza que é toda a diversidade humana. Um dos fatores determinantes para esse traço na sociedade contemporânea é, como eu disse anteriormente, o que foi feito pelos nossos antepassados. Infelizmente, os nossos antepassados deixaram um rastro de destruição. E o mais perverso nisso tudo é que esse rastro vive disfarçado de civilização, desenvolvimento, ciência. Eu não estou afirmando que só herdamos coisas ruins dos nossos antepassados. Até mesmo porque essa ideia de oposição entre bom e ruim não é a melhor referência para avaliarmos uma cultura. Pensar em termos de ser bom ou ruim é bastante reducionista. O fato é que a sociedade brasileira incorporou oficialmente a cultura do colonizador. E nesse pacote podemos incluir o seu idioma, a sua maneira de vestir, sua religião, sua economia, seu direito, sua arte, seus hábitos, enfim, a sua forma de ver o mundo. O grande problema disso tudo é que não tivemos escolha. A herança da cultura europeia que predomina no Brasil custou o genocídio ou a assimilação dos indígenas, a escravização dos afrodescendentes e o ocultamento, até hoje, desses povos no Brasil. Na minha formação escolar, por exemplo, aprendi que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Mas hoje eu já consigo entender que, na verdade, o Brasil foi encoberto e não descoberto, como diziam os livros. Essa é uma das inversões que aprendemos a reproduzir. Essa narrativa discursiva ajuda a impedir que tratemos os povos indígenas com alteridade e respeitemos os seus direitos sobre as suas terras e o direito de viver conforme a sua própria cultura. Durante muito tempo, os povos indígenas no Brasil, assim como na maior parte das Américas, foram impedidos de falar o seu idioma, de realizarem seus rituais, de praticarem sua cultura. Os cartórios brasileiros não aceitavam o registro de nomes indígenas até pouco tempo, o que explica porque muitos deles têm um nome oficial e um nome cultural. O objetivo desse módulo é desvendar os povos indígenas no Brasil contemporâneo, a fim de que possamos reescrever também a nossa história, além de aprender com a diversidade e a riqueza de saberes que podemos encontrar nesses povos. Para conhecermos os povos indígenas no Brasil, precisamos primeiro abandonar tudo o que pensamos já saber, porque não é possível conhecer quando já se tem uma ideia formada. O máximo que conseguiríamos seria reconhecer. Os nossos estudos passarão pela sociodiversidade indígena no Brasil, tentaremos descobrir aonde estão e quais são os povos indígenas. Tentaremos desvendar o verdadeiro mapa territorial dos povos indígenas. E você vai se surpreender ao descobrir que ele não se parece nada com a cartografia que utilizamos na escola e nem respeita os limites entre países. Tentaremos visualizar a distribuição dos povos indígenas conforme a sua diversidade linguística, que é expressa em troncos e famílias linguísticas. Por fim, nos debruçaremos sobre os direitos dos povos indígenas. Conhecer os povos indígenas no Brasil significa aceitar o desafio de viajar pelo desconhecido, pelo material, mas também pelo simbólico, pelo passado, mas também pelo presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Porque tempo e espaço são criações culturais. Precisamos fazer o exercício de tentar pensar como esse outro, como se tivéssemos a sua história nos ombros. Assim, podemos entender um pouco melhor o peso e o sabor da sua identidade. Nós, professores, temos a responsabilidade de ressignificar o papel dos povos indígenas brasileiros na formação do conhecimento, trazendo para o espaço da escola, da universidade, a diversidade que existe na sociedade brasileira e o protagonismo de quem foi silenciado por mais de 500 anos. Prepare o fôlego e faça bom uso do roteiro de estudos que foi preparado para você, com indicações de sítios na internet,
vídeos e textos que vão te ajudar a efetivamente descobrir o Brasil.